Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Um salmo oportuno para expressar as nossas saudades da igreja, da comunhão, e também para homenagear a nossa igreja por estar completando mais um ano. A nossa gratidão ao Senhor, porque Ele tem sustentado esta igreja e derramado sobre ela toda sorte de bênçãos. Um forte abraço a todos e que em breve possamos estar juntos para cultuarmos e adorarmos o nosso Senhor. Um abração a todos e que Deus continue abençoando a nossa igreja. Amém. Boa noite, amados irmãos da Quinta Igreja, graça e paz. Queremos, nesse momento, dizer a todos que somos gratos pela vida de cada um de vocês que tem sido bênçãos na vida da igreja. Estamos aqui reunidos em família para dar os parabéns para a nossa querida igreja. Nesses tempos difíceis de pandemia, isolamento social, queremos dizer também da saudade que temos sentido de cada irmão da nossa igreja, de congregarmos juntos, de estarmos louvando e bendizendo ao Senhor na sua casa. Apesar disso, neste mês de agosto, mês de aniversário da nossa amada igreja, queremos comemorar assim mesmo, Pai, assim à distância, como estamos em isolamento, porém com profunda gratidão no coração, louvando e bendizendo ao nosso amado Deus pelo tempo de existência da nossa igreja, pelo caminhar juntos, pela comunhão e também por fazer parte dessa linda história, a história da nossa querida e amada igreja. Queremos também nesse momento rogar a Deus pela proteção, pela saúde de cada um dos irmãos. Que Deus esteja guardando a vida de cada um e que em breve possamos nos reunir novamente, estar nos abraçando e confraternizando. Feliz aniversário a todos. Que Deus abençoe. Amém. Até breve. Amém. Beijo, igreja. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Meus irmãos, eu sei que é repetitivo, mas nós temos que dizer, prioritariamente, esse culto é para glorificar a Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Mas naquilo que a gente vem glorificar a Deus, nós recebemos as suas bênçãos, as suas orientações, através da palavra que é lida, dos hinos que são cantados, da pregação. Somos abençoados. E mesmo distante, ainda, e por um pouco, porque eu creio que brevemente nós estaremos novamente juntos, né, como congregação. Mas enquanto isso, no conforto da sua casa, você vai acompanhando aí os cultos, vai participando também dos cultos. Eu queria que os irmãos na sua casa e nós aqui abríssemos nossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 28, e nós vamos ler do versículo 18 ao 20. O texto é muito conhecido, Mateus 28, de 18 a 20. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. O texto é da grande comissão. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E vejam que formidável, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então essa é a essência da igreja, glorificar a Deus e ir por toda a terra
ensinando a guardar os ensinamentos, pregando o evangelho. E por quê, meus irmãos? Porque Jesus venceu a morte, nós sabemos disso. E aqui o texto fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aí reporta um outro texto que os irmãos devem estar lembrados, em Mateus também, é no final lá do Sermão do Monte, que Jesus, depois de falar do sermão, de pregar e ensinar, as pessoas ficaram tão maravilhadas que, novamente, no final do texto, do versículo 29, diz assim: ele as ensinava, né, as pessoas, a multidão, como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, é esse Senhor que tem toda a autoridade, esse Senhor que venceu a morte, esse Senhor que é digno de toda a honra e de todo louvor, esse é prioritariamente o nosso culto. Agora, irmãos, depois de lida a palavra do Senhor, vamos cantar juntos também o hino de número 289. E tem muita relação com o que nós lemos agora. O título desse hino é Quem Irá? Então, cantemos pensando na letra e também nos colocando a serviço do Mestre para ir pregar o Evangelho, viver o Evangelho e ensinar a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Hino de número 289. Os bilhões em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai, crentes em Cristo, e as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Boa noite, saúdo a igreja na paz do Senhor. Em nome do conselho, queremos nesta noite saudar a nossa amada igreja, né, a 5ª IPB da Mata do Jacinto, por mais um ano, né, de edificação dessa amada igreja. E vamos ler aqui o texto que está no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Fica então aos amados irmãos essa mensagem, né? Que nós possamos assim refletir em cima desse versículo
e assim podermos, né, com a graça e a paz e a misericórdia do Senhor, vivermos, né, em comunhão com toda essa amada igreja. E fica aqui então um abraço especial meu e também de todo o nosso conselho dessa amada igreja. Boa noite e obrigado. Shalom Adonai. Bom dia, amados irmãos. Paramos nesta manhã para deixar uma palavra em nome do conselho, a igreja que completa 32 anos nesse dia. E a palavra está em Mateus, a palavra de Deus está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a palavra de Jesus para a igreja nesses dias tão difíceis que passamos, e acreditamos que nós também, o Senhor confiou em nós, a igreja que temos, e aí daremos a sequência no trabalho que o Senhor colocou em nossas mãos, para fazermos muitos e muitos anos na presença do Senhor. Que a palavra do Senhor edifique a igreja, e nesse dia de aniversário possamos estar felizes na sua presença. Parabéns a todos, que Deus abençoe. Meus irmãos, cantado o hino de número 289, nós vamos fazer de novo uma leitura, e a leitura se encontra no livro de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler do 18 ao 20, também um texto muito conhecido. Mateus, capítulo 16, e o versículo 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor, em Mateus 16, a partir do versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você é Pedro, mas eu sou a pedra, e sobre esta pedra, que sou eu vou edificar a igreja. Mas o formidável é a parte final do versículo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, no mundo antigo e na mitologia grega, Jesus falava para um povo que conhecia essa mitologia, existia um deus pagão chamado Hades. E Hades era o senhor tanto do inferno quanto do submundo, e os mortos iam para lá. E Hades tinha um grande palácio, né? Ele tinha um grande castelo, e nesse castelo, diz a mitologia, tinham portas que eram intransponíveis. Uma vez chegado lá, não se saía. Mas Jesus diz que as portas do inferno não iam prevalecer contra ele. E ele ressuscitou. E mais ainda, nós vamos ressuscitar com ele. Então nada vai ser detido. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E nós, nesse mês, estamos comemorando o aniversário da nossa igreja. Essa igreja que tem sido fiel. E todas as igrejas que têm sido fiel, as portas do inferno não prevalecem. Porque Jesus venceu a morte. Jesus desceu ao Hades. Ele esteve lá, mas não foi detido. Diz lá no nosso inário, no finalzinho do nosso inário, tem um credo apostólico que fala que Jesus desceu ao Hades, mas ele retornou, e essas portas não prevaleceram. E por conta da fidelidade da igreja, desta igreja, da quinta igreja, de todas as igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, que as portas do inferno não vão prevalecer, não estão prevalecendo e não, em maneira alguma, em hipótese alguma, vão prevalecer. Creia nisso, continue fiel, continue seguindo esse Senhor da Igreja Universal. Dito isso, eu gostaria de chamar a irmã Raquel. A irmã Raquel fará uma oração agradecendo a Deus pela vitória que Jesus teve, e essa vitória, nós somos coparticipantes da vitória de Cristo. Irmã Raquel. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, primeiramente por mais um dia de vida, por mais um dia, Pai,
podemos te exaltar, te adorar, Pai, e sermos usados por ti, Senhor. Te agradeço também por ter mandado seu Filho, Pai, para nos salvar e podermos adorá-lo, Senhor. Eu venho também te agradecer, Pai, por mais um ano da nossa amada igreja, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai, na vida de cada irmão, Senhor. Continue nos abençoando e nos usando, Pai, para levar a sua palavra aqui, usando essa transmissão, Pai, quando voltar aos cultos presenciais, Senhor, nos use, Senhor. Que a nossa voz, o nosso corpo seja para te adorar, Senhor. Aproveitando, peço perdão, Pai, pelos nossos pecados e te agradeço, Pai, pelo dom da vida e te agradeço, Pai, pela nossa saúde e por cuidar-nos de nós, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmã Raquel, pela oração. E certos de que em Cristo, e tão somente em Cristo, somos mais do que vencedores. A igreja avança, a igreja continua com o trabalho, com a comissão que a ela foi dada. Gostaria agora, irmãos, de fazer alguns avisos. O primeiro deles, irmãos, é sempre um aviso, na verdade não é um aviso, é um agradecimento. Nós tivemos uma reunião do conselho e conversamos sobre a possibilidade ou não de voltarmos aos cultos presenciais e no momento, dando uma satisfação, um retorno à igreja, não será possível. A situação aqui em Campo Grande ainda continua bastante complicada. Então, nós vamos continuar fazendo essas gravações, por enquanto. Mas queremos agradecer aos irmãos que têm assistido os cultos. E, novamente, alguma dificuldade em acessar o nosso canal lá no YouTube, nos contate. Contate o pessoal do Louvor, contate o pessoal do Conselho, e a gente vai ajudar. Por favor, você que ainda não é inscrito, que faz parte da nossa igreja, se inscreve lá no canal e mais ainda divulga. Nós temos tido uma grata satisfação, né? Tem sido mais do que a gente espera, uma expectativa muito boa, mas isso é para a glória de Deus. O evangelho tem que ser pregado, essa é a nossa função, é a comissão que nos foi dada. Então, por favor, se inscreve no canal, você ainda que não é inscrito, e obrigado você que já se inscreveu, e divulga esses vídeos, participa, divulga. Quando assistir o culto, faz um comentário, dá uma boa noite, agradece, para a gente saber que você está também nos ouvindo e participando do nosso culto que está sendo gravado. Uma outra coisa é dizer aos irmãos, continue com a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Nós somos extremamente gratos, porque mesmo nesse momento complicado, não nos tem faltado nada, as finanças da igreja estão bastante equilibradas, nós não estamos com débitos, tudo está sendo pago, mas isso é fruto da fidelidade que Deus tem colocado no teu coração, fruto da fidelidade dos irmãos nos dízimos e nas ofertas. Por favor, continue assim. Também dizer que a cesta básica tem abençoado muita gente. Nós temos feito essa distribuição das cestas básicas. Continue trazendo aí aquilo que você colocou no seu coração para que seja composta a cesta básica e doada a quem está precisando. Dito isso, irmãos, há uma última, desculpe, eu acabei me esquecendo, mas um último aviso, também é fruto da reunião do Conselho, eu preciso falar sobre isso. O Conselho decidiu que, a partir da próxima semana, nós vamos estar fazendo ligações telefônicas para alguns irmãos, já que a gente não pode, por algum motivo, alguma razão, e também pelo cuidado que a gente está tendo com relação a essa pandemia, nós faremos ligação. Então, cada presbítero vai estar com um número lá X, há uma escala que vai ser distribuída para os presbíteros, e nós vamos estar ligando, nós vamos estar sabendo como os irmãos estão, queremos saber, já que a gente não pode estar junto nesse momento complicado, mas nós vamos fazer ligações. O telefone é uma coisa importante, é uma coisa acessível de todo mundo hoje, né, o celular. Então, você essa semana vai receber uma ligação de algum presbítero, eu não sei exatamente qual, porque tem uma escala, né? Mas aí, nesse momento, você pode abrir seu coração, pode apresentar alguma questão e também solicitar alguma ajuda, se for o caso, tá? Essa semana, uma escala com todos os membros da igreja, a gente fez uma escala, colocamos lá os telefones, e aqueles que ainda não têm o seu telefone lá no hall da igreja, no grupo da igreja, por favor, se inscreve lá, que também a gente vai acrescentar dessa escala que nós vamos fazer. Tá? Então, esse é um aviso que eu ia acabar esquecendo, mas deu tempo ainda de falar. Bom, agora nós vamos passar para a nossa equipe de música, nossa equipe que tem se esforçado, meninos e meninas que têm colocado seu coração para servir ao Senhor. Nesse momento, nosso grupo musical.
fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Meus irmãos, nessa noite nós temos o privilégio de ter conosco, trazendo a mensagem, a palavra do Senhor, o pastor Douglas Fernandes. O pastor está chegando aí há pouco tempo, desde janeiro aqui em Campo Grande, na igreja de Copa Sul, da Copa Sul, e aceitou o convite para estar hoje aqui, nos abrilhantando aí, nos dando a honra de ouvi-lo, né, trazendo a mensagem do Senhor. Que essa mensagem, primeiramente, novamente, seja para a glória do Senhor e para a edificação da sua igreja. Pastor Douglas com a palavra. Irmãos, boa noite, graça e paz, que Deus nos abençoe. É um prazer estar aqui e é um prazer meio que estranho, porque nós estamos com poucos irmãos aqui da igreja, os irmãos do louvor, presbítero, pastor Bento, e os irmãos da igreja, a igreja se reunindo no lar. Então, está sendo para nós uma experiência incomum, estranha, por isso eu digo um prazer estranho. Nós lá no Copa Sul estamos nos reunindo na igreja, tão somente aos domingos, mas com todos as questões do decreto, com o distanciamento social, com álcool e tudo mais, ainda assim é estranho, porque não é toda a igreja, não podemos nos abraçar, não podemos estar juntos, enfim, mas de qualquer forma, é uma bênção participar deste culto de aniversário da igreja, é uma bênção ser chamado para anunciar a palavra do Senhor aqui. Eu me sinto feliz de poder, de que os irmãos confiaram a palavra à minha pessoa, porque eu cheguei agora nesse presbitério, então ainda estou em fase de conhecimento, de costume da cidade, usos e costumes. Para a gente que veio de Minas, algumas questões são um pouco diferentes. Bom, vamos parar de falar de mim, vamos falar da palavra do Senhor, que é para isso que eu vim aqui. Abra, por favor, a palavra do Senhor comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 22, Efésios 2, de 11 a 22, diz, por favor, acompanhe o texto, Efésios 2, de 11 a 22, o texto diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas,
Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da aliança, da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui, e que o Senhor muito nos abençoe. Vamos orar uma vez mais? Pai, nós louvamos o nome do Senhor por tua santa palavra diante de nós, te louvamos por esse tempo de reflexão, de culto ao Senhor, te louvamos pela obra da salvação do Senhor em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos abençoe como igreja, nos abençoe como membros do corpo de Cristo e que agora o Senhor fale conosco através da exposição da tua santa, bendita e poderosa palavra. Assim nós oramos e bendizemos ao Senhor e fazemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Certo historiador disse que há duas formas de nós participarmos da história. A primeira delas tem a ver com o fato de você sentar e ver a história passar à sua frente, aos seus olhos. Isso é uma forma. Você simplesmente não interage com a história, você vê a história passar, ou você lê a história que passou. E a outra forma de interagir com a história é quando você participa dela ativamente, você trabalha nessa história, você, de alguma forma, você trabalha e faz e constrói ativamente a história. E a história, eu não digo, meus irmãos, que seja a história das grandes guerras e das grandes civilizações, mas eu digo a história da nossa vida. Tem gente que passa a vida toda inerte, ao passo que tem gente que é ativo. E a história da nossa vida diz respeito, falando em igreja, a história da nossa salvação. O texto diante de nós, que nós acabamos de ver, Paulo, o apóstolo Paulo, que fundou a igreja de Éfeso, ele está dizendo para a igreja, olha, lembre-se do que aconteceu com vocês. E então, pensando no dia de hoje, na noite de hoje, aniversário da igreja, agora há pouco eu conversava com o pastor Bento, aniversário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, 161 anos de igreja, aniversário da Junta de Missões Nacionais, 80 anos da Junta de Missões Nacionais, é aniversário desta amada igreja aqui, 3 aniversários, nós temos que olhar para a nossa história. E esse é o tema que eu queria pensar com os irmãos na noite de hoje, um olhar na história da igreja. Um olhar na história da igreja. O apóstolo Paulo, ele lança esse olhar na história dos irmãos daquela igreja de Éfeso. Ele diz, então, ele olha para o passado. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse olhar da história da igreja, em primeiro lugar, nós devemos olhar para o passado da igreja. Como que era? Como era a vida daqueles irmãos? Verso 11 e verso 12 nos mostra justamente isso. Olha só, ele diz, ele usa uma conjunção explicativa, portanto, que ele está se referindo a tudo o que Cristo Jesus fez na obra de salvação daqueles irmãos, no capítulo 2, verso 1 ao verso de número 10, ele fala a história de salvação pela graça daqueles irmãos daquela igreja. E agora ele diz para os irmãos, lembre-se, olhar para a história da nossa igreja, nós temos que nos lembrar quem nós somos, o que aconteceu conosco, quem nós éramos antes do evento Cristo Jesus em nossas vidas. E aqui ele diz, olhe para o passado, verso 11 e 12. Ele diz, ele traz uma lista do que eles deveriam olhar no passado, e é uma lista um tanto quanto desanimadora. Como eles estavam no passado?
Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, verso 12, vós estáveis, em primeiro lugar, sem Cristo. Eles estavam sem Cristo. Não significa ter conhecimento de Cristo, mas significa não ter Cristo, o Messias, para a vida deles. Significa não ter aquele que podia salvá-los, aquele que podia tirá-los do tremendal de lama e de miséria, de pecado no qual eles viviam. E eles não tinham o Messias. Então, o apóstolo Paulo diz ainda, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Ora, além de estar sem, continua dizendo que eles estavam sem participar da comunidade de Israel, muito embora aqueles gentios, os efésios, eles eram asiáticos, de origem asiática ali, do Oriente Asiático, e eles tinham a comunidade deles, eles pertenciam a alguma comunidade, mas não a comunidade de Israel. E é importante nós destacarmos isso, porque o povo ali, a crise que havia dentro daquela igreja, o verso 11, o apóstolo Paulo destaca essa crise. Ele diz assim, vocês chamados incircunciso por aqueles que se intitulam circuncisos. Vocês são gentios por aqueles que se intitulam os judeus, os circuncisos na carne por mãos humanas. Então, vocês não participavam das alianças, das promessas que estes circuncisos têm, que eles dizem que têm. Lembre-se disso, vocês não participavam dessa comunidade da qual eles dizem que somente eles pertencem. Lembre-se disso. Então, eles tinham essa ideia. O apóstolo Paulo, quando ele traz essa ideia de não participar da comunidade de Israel, também diz respeito às bênçãos que Israel tinha. Se nós olharmos para Deuteronômio, capítulo 32, 33, nós vemos várias bênçãos do Senhor. Eu destaco aqui Deuteronômio 33, de 27 a 29, que diz, o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estendes braços eternos, ele expulsou inimigos de diante de ti, e disse, destrói. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho. Olha só, que promessa Israel, a comunidade de Israel tinha. Qual outro país daquela região tinha promessa tão poderosa de um Deus tão achegado como Israel? Ninguém. Portanto, Paulo diz, lembre-se que vocês não tinham essa promessa de participar da comunidade de Israel. E ele continua dizendo, sendo assim, vocês eram estranhos às alianças da promessa. Havia uma aliança, a aliança de Deus com o seu povo. Aliança de Deus com Israel. Por isso os judeus faziam questão da circuncisão, esse símbolo da aliança. E Paulo então diz, vocês eram não estranhos no sentido de não conhecer, mas estranhos no sentido de estrangeiros. Vocês eram estrangeiros, vocês não podiam participar dessas alianças. É como o cidadão, a pessoa que vai morar para os Estados Unidos, o exemplo clássico disso, dessa aliança aqui, dessa promessa da aliança, é o cidadão, ou melhor, a pessoa que vai morar nos Estados Unidos clandestinamente e fica tentando o chamado green card. E quando ela consegue o green card, aí é uma festa, porque agora ela pode andar para qualquer lugar, pode apresentar sua identidade. Se algum policial parar na rua e vai apresentar o green card, falar, eu sou cidadão americano, eu tenho meus direitos aqui nessa terra, na terra do tio Sam. Agora, se ele vai morar nos Estados Unidos, como alguns de nós talvez conheçam pessoas que vão fazer isso, se aventurar, e vai morar lá sem o green card, ele vai passar por maus bocados. Se tiver problema de saúde, ele tem que apresentar cartão social, tem que apresentar um monte de coisa e não tem, aí fica com medo de ser deportado. Eu me lembro que certa vez eu estava no seminário ainda, e um avião veio dos Estados Unidos para o Brasil com nada mais, nada menos que 340 brasileiros deportados. Foi muito triste. Aquele avião chegando, e aí, por sinal, era tudo mineiro. Tudo de Governador Valadares. Então, trouxe a turma de volta lá, né? Digo isso porque eu sou mineiro, por isso que eu falei por sinal. Mas, enfim, Paulo diz à igreja,
Vocês eram estranhos a essa aliança da promessa, vocês não tinham as promessas de Deus, as promessas da nova Canaã, vocês não tinham a promessa de ter um Deus achegado para vocês. E sendo assim, Paulo continua não tendo esperança. Que esperança tem uma pessoa que não faz parte da comunidade de Israel, uma pessoa que não tem Cristo, uma pessoa que não tem aliança com Deus? Que esperança essa pessoa tem, principalmente num período em que as guerras eram constantes, num período em que a promiscuidade, em um período em que os poderios, eles mudavam constantemente, os reis morriam, reis levantavam, haviam crises econômicas. Parece que eu estou falando do nosso tempo hoje, mas é naquela época. Eles não tinham esperança nenhuma. E Paulo termina dizendo, vocês não tinham Deus no mundo. Perceba, Paulo não diz vocês não tinham religião, porque a religião era muito forte em Éfeso. Eles tinham o templo da deusa, a grande deusa Diana, Diana dos Efésios, que foi levantada 1000 anos antes de Paulo apresentar o evangelho a este povo aqui. A grande deusa dos dos Efésios, a grande Diana dos Efésios, ela era uma deusa que, segundo a história, caiu do céu. Eles encontraram ela no meio do mar, trouxeram essa estátua da deusa para Efésio, e lá eles tinham então, cada lar tinha uma pequena estátua da deusa Diana. Uma história um pouco parecida com a história do nosso país. Lá eles tinham a deusa. Aqui nós temos a santa. Mas enfim, eles tinham essa deusa. Paulo não diz que eles não tinham religião. Paulo diz que eles não tinham Deus no mundo. Então eles não tinham salvação. Eles não tinham nada. E agora, no verso 13 em diante, o apóstolo Paulo fala algo acerca do nosso presente. O nosso passado nós vimos, nosso passado como os gentios viram o passado deles, o nosso passado como igreja, nós podemos agora perceber o nosso passado como igreja, quem nós éramos antes de Cristo em nossa vida. Nós estávamos exatamente como esses irmãos de Efésio. Nós não tínhamos esperança, não tínhamos Cristo, não tínhamos aliança, nós não tínhamos nada. Pior, nós caminhávamos a passos largos para o inferno. Todos nós estávamos numa fila imensa indo para o inferno, mas pela graça de Deus. Olha o verso 13, o nosso presente, o presente daqueles irmãos e o nosso presente como igreja diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade que havia entre vocês, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, ou seja, a igreja, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Olha que presente maravilhoso nós temos. Olha a situação, não tínhamos nada e agora temos Cristo, nos aproximamos, agora temos paz. O apóstolo então vai dizer, o nosso presente, em primeiro lugar do nosso presente, ele diz, porque agora nós fomos aproximados da comunidade. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo da comunidade de Israel. É isso que o apóstolo está dizendo aqui no verso 13. Antes vocês estavam longe e agora vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Significa agora que este povo tem uma nova cidadania. Lembra do Green Card? Eles acabaram de receber o Green Card de Israel. Agora eles participam das alianças, agora eles participam dos eventos. Agora Pedro vai nos dizer que vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Agora este povo está perto. No verso 14 ele diz, agora, antes nós não tínhamos paz, mas agora nós temos paz.
Antes nós estávamos em crise, havia uma crise existencial. Nós não fazíamos parte de aliança, não fazíamos parte de promessa, não fazíamos parte de comunidade nenhuma. Agora nós fomos aproximados e temos paz. A palavra aqui que o apóstolo Paulo nos diz é: agora Ele é a nossa paz. Ele fez um só corpo, Ele derribou a inimizade, agora Ele aboliu na lei, verso 15 ainda, aboliu na carne a lei dos mandamentos e fez em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Por duas vezes, versículo 14 e versículo 15, nós encontramos a palavra paz. Lá eles não tinham, lá era um período de crise, lá era um período de guerras, poderes políticos, de dificuldades, de fome, e agora eles podem continuar tendo essas crises, guerras, poderes políticos, pandemias, mas eles têm paz. Eu e você temos essa paz garantida. E por que temos essa paz? O verso 18, Paulo diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Em um Espírito temos acesso ao Pai. Nós não participávamos das alianças, não tínhamos nada, mas agora nós fomos achegados, e a doutrina da nossa igreja, a doutrina da vocação eficaz, diz que nós não conseguimos resistir a graça de Deus. A graça veio e alcançou a mim e a você. E um dia o Senhor nos trouxe para Ele. Isso é graça irresistível. Nós não conseguimos dizer não para o Senhor. E o Senhor nos traz para Ele. E o Senhor enche, não somente nos traz aos pés dEle, mas também enche o nosso coração de paz. E não só isso, não somente isso, mas o Senhor também garante acesso a Ele. E é isso que está escrito em Hebreus, que diz que nós, tendo intrepidez, podemos ter acesso ao trono da graça em ocasião oportuna. Que Deus é esse que trabalha em nossa vida. Grandioso, poderoso, que vem até nós através do seu Filho, que nos chama para Ele, mas Ele também não para por aí. Ele diz: olhe para o futuro. E o verso 20 a 22 diz que há algo acontecendo em nossa vida, que ela começou no dia que Deus tocou em nosso coração, mas vai além da nossa vida. Ele diz, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, verso 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando o apóstolo começa a frase, assim, ele está mostrando que para aquela igreja, os privilégios que essa igreja tinha. Quais são os privilégios? Eles são concidadãos dos santos. Eles são agora de uma outra classe de pessoas. Não é nem Israel. Não é nem o povo asiático daquela região, da Euroásia ali. Mas é cidadania dos santos, separados para Deus. Paulo diz que eles são da família de Deus. Antes eles não tinham nada e agora fazem parte da família de Deus. E Paulo diz que eles estão sendo edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, as escrituras sagradas. Mas Paulo não para por aí, ele diz, no qual, verso 22, também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E ele usa, interessante que ele usa, no versículo 21, todo edifício cresce para santuário dedicado ao Senhor. Lembre-se que agora há pouco nós falamos que Efésio era a cidade onde havia o grande templo da deusa Diana. Esse templo passou por uma reforma que durou 120 anos, a reforma desse templo. E a gente fica horrorizado quando nas nossas casas
as mulheres principalmente, quando a gente faz uma reforma, o brasileiro gosta do famoso puxadinho, e a gente faz a reforma e fica areia e cimento e tudo mais, a esposa fica louca com aquela areia e cimento e aquela sujeira, né? Mas aqui, imagine 120 anos de reforma, foi uma grande reforma no templo. Mas então o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão de santuário dedicado ao Senhor. Ele diz, o santuário não é dedicado a deusa, mas ele é dedicado ao Senhor, e este santuário é você. Ele diz, esse santuário é a igreja, esse santuário somos nós, individualmente, porque no verso 22 ele diz que vós, ele não está dizendo a pessoa no sentido de juntos, mas no sentido como indivíduos, vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Há todo um trabalho do Senhor em nossas vidas. E esse trabalho ele não parou. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo, né? Nada falta, ele tem 100% de certeza. Então aqui ele diz, nós estamos sendo edificados. Irmãos, eu gostaria de chegar ao final dessa meditação, concluindo, pensando em algumas questões para nós como igreja, como indivíduos e como igreja. Esse texto, ele fala para nós acerca de unidade. Esse texto fala para nós que havia uma crise naquela igreja. Lembre-se que antes vocês não tinham e agora vocês têm. Lembre-se que antes vocês não tinham Deus e agora vocês têm Deus. Lembre-se que antes vocês não faziam parte da aliança e da promessa, agora vocês têm aliança e promessa. Lembre-se que antes vocês não tinham paz e agora vocês têm paz. Lembre-se que antes vocês eram inimigos e agora vocês são uma só carne, um só corpo em Cristo Jesus. Esse texto fala de unidade. E no aniversário da nossa igreja, nós precisamos repensar a nossa unidade. Num período de pandemia, num período de crise, num período onde o distanciamento social cada vez mais nos distanciou. Foi aniversário de alguns irmãos em nossa igreja, e todas as vezes no nosso culto nós dissemos, né? Dê um murro, uma cotovelada ou um chute na pessoa que está fazendo aniversário. Eu nunca vi esse tipo de cumprimento quando a pessoa faz aniversário, um murro, um chute, uma cotovelada, mas infelizmente faz parte do nosso distanciamento social. Alguns já estão dizendo que esse é o novo modelo da nossa atualidade, é o novo normal, mas ele não pode ser o novo normal para o cristão, para mim e para você. Esse texto, nós acabamos de falar da unidade, como é importante o que Deus fez na nossa vida. Agora, qual é a resposta que temos que dar a Deus, em primeiro lugar, a nós mesmos e ao próximo, à luz desse texto? Em primeiro lugar, eu quero te convidar a que, tão logo acabe a pandemia, ou no meio da pandemia, você se importe com o seu irmão. Eu tenho visto, as nossas igrejas têm buscado entregar cestas básicas àqueles que estão precisando, nossos conselhos têm se esforçado ligando, às vezes fazemos visitas, querem visitas, outros querem o distanciamento, mas eu quero dizer quão importante é este corpo de Cristo para mim e para você. Quão importante é estar participando disso. Estivéssemos diante da cruz, esse preço foi o sangue do seu próprio filho. Então, lembre-se que a unidade da igreja é importante para mim e para você. Segundo lugar, eu quero destacar que talvez nesse período de pandemia você esteja completamente longe da presença do Senhor. Está preso às redes sociais, está preso à Netflix, está preso a Amazon Prime, coisas do tipo, assistindo filmes e séries sem parar, e não tem tido tempo com a palavra do Senhor e com o Senhor. E isso tem te incomodado. Eu quero te convidar, eu quero te conclamar a um arrependimento, para que você repense quem você era, e o que Deus fez na sua vida, e o que Deus continuará a fazer em sua vida. Portanto, deixe-se
modelar pelo agir do Senhor na sua vida e se entregue às Escrituras, ao conhecimento do Senhor, do alto. Aproveite o tempo. Aproveite esse tempo de distanciamento social, se arrependa e busque o Senhor. Terceiro aspecto, para todos nós como igreja. Paulo diz que aquela igreja que vivia num ambiente de extrema religião, extremamente religioso aquele ambiente. Paulo diz que aquela igreja tinha fé no Senhor, capítulo 1, verso 15, Paulo diz que aquela igreja tinha fé no Senhor e amor para com todos os santos. Ele diz, por isso, capítulo 1, verso 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e amor para com todos os santos, não cesso de dar graças ao Pai. Para mim e para você como igreja, esse tempo é agora, para nós vivenciarmos isso. Para nós vivenciarmos o amor do Senhor por nós. Que nós, como igreja, que presbiteriana do Brasil, que está fazendo 161 anos, como igreja aqui do bairro Mato do Jacinto, é esse o bairro que está fazendo 32 anos, que está aqui no bairro, que nós forma essa que as pessoas lá fora cheguem a perguntar o que acontece com este povo. Este foi o grande pensamento do Senhor Jesus na sua última noite com os discípulos, a grande ordenança, que nós não aproveitemos o distanciamento para nos distanciarmos da igreja, mas que mesmo distantes, virtualmente, que nós nos encontremos como igreja no Senhor. O tempo é agora, não é quando a igreja voltar, mas é hoje, para que nós vivamos como igreja do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe muito a nossa igreja e que nós vivamos para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo tempo, pela exposição da tua palavra. Pedimos que o Senhor guarde em nossa mente e coração a palavra do Senhor e que nós venhamos a glorificar teu nome, mesmo nessa situação. Que nós possamos repensar as bênçãos do Senhor na nossa vida, quem nós éramos e aquilo que o Senhor fez e tudo ainda que o Senhor fará em nossas vidas. Que nós venhamos a viver não para nós, que nós vivamos para o Senhor e para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que assim nós oramos e buscamos a face do Senhor nessa hora. Amém e amém. Meus irmãos, chegamos já ao final do nosso culto. Queremos agradecer muito e muito mesmo ao pastor Douglas Fernandes. Que mensagem abençoadora para toda a igreja, glorificando a Deus sobre todas as coisas. Reconciliação, tornar-se povo de Deus, edificados para receber o Senhor. Isso é maravilhoso e certamente isso só é possível porque o Senhor Jesus veio, pregou, deu sua vida por nós, morreu, mas rompeu as barreiras do Hades, os portões do Hades, ressuscitou, está nos céus a preparar um lugar para nós, mas certamente vai voltar. Entenda isso, entenda que essa mensagem foi para te confortar, para te edificar, mas sobretudo para que você priorize as coisas relacionadas ao reino, já que nós nos tornamos família de Deus, edificados para receber o Senhor no Espírito. Obrigado, muito obrigado mesmo, pastor Douglas Fernandes. Eu espero que o seu pastorado aqui em Campo Grande, na Copa Sul, seja profícuo e que o Senhor, através da mensagem do Evangelho, junto com os irmãos que estão lá, possam levar muitos ao conhecimento de Jesus, que haja conversão e que essa família de Deus aumente. Meus irmãos, queremos agradecer você que está em casa, o pessoal do louvor, pastor Douglas, todos aqueles que participaram desse culto. Agradecer pela participação. De novo, não esquece de fazer comentários, de compartilhar o vídeo. Outras pessoas precisam conhecer a Jesus. Que vocês tenham uma boa semana, uma semana abençoada no trabalho, onde estiverem.
continue com cuidado, se resguardando. O vírus chinês ainda continua muito forte no nosso país, mas em especial aqui em Campo Grande. Cuidem-se, tenham bastante cuidado. Agora nós vamos cantar o hino de número 49, que tem como título Sempre Vencendo. Hino de número 49. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, em luz supremo guiando, com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Meus irmãos, cantado o hino de número 49, nós vamos agora chamar novamente o pastor Douglas aqui à frente. Ele fará a oração final e também a bênção apostólica. Pastor Douglas. Irmãos, nós acabamos de cantar o hino de número 49, e a sua estrofe aqui diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Que nós, como igreja, à luz de tudo que foi mencionado na noite de hoje, vamos seguir junto ao Senhor, fiéis e sinceros no Senhor. E agora, que o Senhor os abençoe, os guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Em nome de Jesus, amém.